Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença aqui de vocês. Boa noite, né, para quem está aí nos acompanhando. Eu vou estar chamando aqui as nossas palestrantes. Patrícia Ortiz, que é mentora de negócios da ABMEM, Associação Brasileira de Mentores de Negócios e da Salto Aceleradora de Empresas. Faz parte da equipe que planejou, implantou e realizou a gestão do HIT, Hub de Inovação e Tecnologia de Taubaté, com mais de 20 anos de experiência em assessorias e consultorias nos setores públicos e privados. E a Sâmia Tágida, doutora em planejamento urbano, há mais de 30 anos na área de gestão empresarial, autora de diversos livros de gestão e atualmente assessora da vice-prefeita e secretária de saúde, doutora Rosana Gravena, e responsável pelo projeto Cidade Saudável no município de Jacareí. Muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês pelo convite. Boa noite a todos. Estava aqui falando para a Dani agora há pouco que a gente ficar falando mais de 20 anos, esse negócio denuncia. Inicia da cidade, exatamente. Agora, boa noite para todos. A gente já quer começar começando, e aí a gente já dá a oportunidade para as nossas convidadas trazer uma breve explanação da experiência que vocês viram, caso queiram mostrar alguma coisa. E esse cunho tem um cunho de a gente favorecer a participação. Então, gostaria muito que ao elas trazerem as suas explanações, que vocês também pudessem participar, colocarem suas perguntas, suas considerações, porque é um tema muito pertinente, é um tema muito rico e é um tema que instiga muito a gente, porque a gente fala de empreendedorismo. E eu tenho a impressão que vou fazer essa comparação porque a comparação é tão grande quanto falar em Vale do Silício para o empreendedor é como falar para o jovem adolescente da vivência dele na Disney. Não é isso? Né? É tão deslumbrante, é algo tão do sonho do adolescente, do jovem, como é algo muitas vezes do sonho, do desejo do empreendedor. Conhecer o Vale do Silício. Então, gostaria que vocês ficassem bem à vontade, fizessem as explanações da vivência de vocês, quiserem apresentar alguma coisa e tal. E nós vamos conversando, às vezes nós estamos na internet também, os internautas vão participar conosco e tendo alguma pergunta, a gente vai inserir no contexto. Fique à vontade, se a Patrícia quiser acessar, fique à vontade. Passa a bola, começa aí. Eu vou começar a falar. Eu acho que como é uma experiência nossa, eu acho que vale a pena esse bate-papo com vocês, a hora que quiserem, Alexandre, se quiserem, acho que tem que ser uma conversa mesmo, né? Bom, queria contextualizar um pouquinho, nós somos pro Vale do Silício em outubro de 2019, e no segundo semestre de 2019 nós fomos porque estávamos num contexto de planejar, implantar, enfim, uma gestão de inovação de Taubaté, e eu fazemos parte da equipe. E aí nos sentimos assim bastante motivadas, né, para fazer marketing, para conhecer outros locais, né, estavam desenvolvendo a gestão de inovação. E aí a gente achou que seria muito bacana, né? Você mesmo colocou aí que era dos jovens também. Se incluiu aí, né, como profissionais, pessoas que gostariam muito de visitar o Vale do Silício, fomos com nossa conta e risco, então fizemos uma imersão de uma semana com uma empresa que chama Start-se. E eu vou dizer uma coisa para vocês, para mim valeu cada centavo e tempo gasto nessa imersão. A gente foi para aprender, aprendemos um montão de coisas, né? A gente pode
talvez outras a gente vai levar para sempre, compartilhar, né? E fizemos um network incrível também, porque foram mais, sei lá, estávamos na época de pandemia, fizemos uma imersão presencial, tinha mais 100 outros empreendedores, empresários, pessoas da academia, enfim, de universidades, etc., dentro desse grupo. E, bom, só essa questão de estar com 100 pessoas interessadas em inovação, empreendedorismo, no Vale do Silício, o tempo inteiro já é uma experiência. Se não fosse o Vale do Silício, uma coisa tão, né, a nossa Disney, né? Já seria muito bacana. Então, tem essa questão, né, da gente ir nessa imersão com pessoas muito bacanas e que trouxeram aprendizado para nós. E a outra é a questão de estar mesmo no Vale. A gente então foi motivado por isso, né, para lá, e a gente entendia o seguinte, né, que a gente ir para o underground da Unesp, vivenciar no Vale do Silício as coisas, a inovação era muito diferente da gente vivenciar aqui, né? Então a gente foi para lá para o Silício, eu acho que todo mundo sabe, fica na costa oeste dos Estados Unidos, na Bahia, São Francisco. Tem duas cidades principais que conhecem mais, São Francisco e Palo Alto, e mais umas 20 cidades que orbitam por ali, né, em volta de Palo Alto, que são cidades menores. Que se não fosse a questão das empresas de tecnologia de ponta estarem instaladas lá, e toda essa dinâmica nessa vida relacionada à inovação, talvez as cidades fossem pacatas, como, sei lá, cidades mais pacatas, mais tranquilas do Vale por exemplo, né? Elas são Aí a gente no Vale do Silício, então tem essas empresas de tecnologia de ponta e tem as empresas com influência mundial que são super, enfim, são super influentes, Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, todas essas estão lá no Vale do Silício. E eu acho que a pergunta mais importante que eu penso talvez seja uma indagação, né, de todo mundo é por que essas empresas estão concentradas nesse lugar, né? Por que foi todo mundo para lá? Né? E como é que a gente, enfim, essa observação é uma observação interessante, porque é óbvio que quando a gente faz essa observação, a gente fala, poxa, será que a gente pode citar isso? O que precisa, né, para ser um vale, o que precisa para uma região ser? E aí, humildemente, a gente vai com a experiência, óbvio que não tem, enfim, a gente tem um conhecimento limitado sobre isso, talvez as pessoas estejam lá imersas o tempo inteiro, possam ter outras questões, mas aí a gente vai falar um pouquinho para vocês aquilo que a gente entendeu, né, o que tem de diferencial lá. Primeiro tem uma história super diferente, né, com algumas transformações, né. Em 1840, mais ou menos, a corrida do ouro, na costa oeste americana, onde foi trocentas um monte de gente para aquele lugar, gente diferente do país, né, enfim, do país inteiro. E quando acabou o ciclo do ouro, quando acabou esse ciclo econômico, essas pessoas ficaram ali. E elas tinham que aprender para poder sobreviver, enfim, dar uma reviravolta na vida e começar a empreender. Então essa é uma das questões, né? Em 1840 já aconteceu isso, né? E aí conta o pessoal de lá conta a história então, de que esses empreendedores foram os primeiros empreendedores, né? Que se instalaram lá no Vale do Silício. E depois 100 anos depois, na década de 50, 40, teve a Segunda Guerra Mundial. Em 1868, mais ou menos, foi fundada a Universidade de Stanford, né? E Stanford sempre foi uma parceira. A pesquisa das universidades, contextualizar, não parece esquisita, mas a pesquisa das universidades estava ligada à questão, às vezes, de guerra, por exemplo, né? Então a gente estava na Guerra Mundial e para fazer radares, para fazer caça, para armamentos e tal. A
foi muito importante nessas pesquisas, né? Existia todo um contexto aí de recursos destinados a essas pesquisas, e quem fornecia, né, algumas matérias-primas, quais são, né? Eram empresas lá do Vale do Silício. Então a gente tinha um componente ali que era iniciando, que era uma universidade, empresas, né, que mais o governo americano recursos para pesquisa e para melhorar cada vez mais a questão dos armamentos e tal. Então essa é uma outra coisa. Um outro marco também na mesma época é a corrida espacial. Né? A Rússia lançou Sputnik, os americanos ficaram bem incomodados com a corrida espacial, né? Fundaram a NASA, montaram a NASA. E na corrida espacial também uma das empresas de tecnologia no Vale, uma das empresas do Vale que fornecia materiais para essa, exatamente. Então, essas são alguns marcos de lá, né? E que então iniciam, né? Contando um pouco de como é que as empresas começaram a se instalar por ali. Depois tem uma coisa que enfim, a gente até ficou imerso lá com o Maurício Benvenuti, né? Que é uma figura bem interessante nesse universo da inovação. E ele tem um livro que chama Desobediência, que eu acho só o título do livro eu já acho muito legal. E que ele diz que tem três coisas muito importantes que fazem com que o Vale seja um lugar diferente. A primeira capital financeira, né? Dinheiro. Né? A segunda é capital intelectual, conhecimento, então junta pessoas que têm conhecimento. E a terceira é uma pitada grande de rebeldia, de inquietação, que faz com que as pessoas vão no aeroporto, né? E empreendam, né? Inovem, enfim. E aí ele diz que essa cultura empreendedora e inovadora do Vale também é uma coisa que acontece há muito tempo. A gente tem sei lá, alguns marcos assim, né? Que a gente pode exemplificar isso, mais ou menos na década de 60. Muitos estudantes fizeram uma primeira passeata por liberdade de expressão, né? Lá em São Francisco. O movimento hippie então se iniciou aí, né? Contra as guerras, amor e toda aquela história, enfim, que todo mundo deve conhecer. E depois disso, né? Um pouco depois também teve as primeiras passeatas gays, né? E a bandeira, aquela bandeira toda colorida, foi criada por um artista local. E isso é um marco da diversidade. O que a gente escutou muito é que todo mundo vai na passeata gay, né? Os héteros, gay, justamente porque é uma referência à diversidade. Né? Então as pessoas querem referenciar a diversidade. Não importa né, qual é a sua preferência. Importa que a gente vai junto com você, porque a gente é diferente, você também é, o outro é. Quem é normal, né? Igual. Ou seja, então acho que tem essa coisa bem marcada lá, né? As pessoas que estão lá, em geral, buscam olhar para o futuro, né? Resolver um problema do mundo. E aí tem pessoas de equipe, as equipes das empresas e tudo, são pessoas completamente diferentes de todas as partes do mundo. Enfim. Eu acho que esse é um pouco desse caldo, né? De por que esse lugar junta capital intelectual, capital financeiro, junta todas as empresas, né? Junta, enfim. Eu acho que é por conta dessa história da cultura mesmo, né? De muita gente com essa cultura de rebeldia, de inquietação, enfim. Essa é uma
um início aí para provocar vocês. Não sei se essa minha... Acho que eu posso complementar algumas coisas que a Patrícia já iniciou, como ela falou bem, né? Aquela área é uma área propícia em função da diversidade. E a diversidade, que interessa essa questão da bandeira, né? A bandeira que a gente associa muito a questão do movimento de sexualidade, mas na verdade não é, e a gente sabe disso também lá, né? Na verdade, aquela bandeira é para expressar o quanto a população da Califórnia é diversa. Em todos os sentidos. Diversidade de comportamento, diversidade de idiomas, de pessoas de todos os lugares. Então, assim, lá a gente ficou aprendendo isso lá. Essa bandeira não tem nada a ver com a questão de parada gay. Essa bandeira é uma bandeira da diversidade. Então, essa cultura que envolve empresários, universidade, pessoas jovens, as crises econômicas que as pessoas juntam para transformar, é que dá essa característica bem forte do movimento propriamente dito lá. E aí a relação que a Patrícia fala, se a gente pensar hoje no mundo das startups, das incubadoras, das aceleradoras, das unicórnios, das empresas exponenciais, como que isso também surge? Por que surge lá? Porque após a Segunda Guerra Mundial, a constituição da própria internet é na Califórnia. Já vinculando aí as instituições militares com as instituições universitárias. E aí, a partir desse ambiente, que ainda por cima, o desenvolvimento de tecnologia da informação e comunicação, que passa a ser a grande propulsora da Revolução 4.0, é ali. E a parceria que existe das universidades com as empresas privadas é absurdamente imensa. Essa é imensa. Lá, quando a gente foi visitar, por exemplo, a aceleradora Plug and Play, quando você entra, aparece lá um painel. A gente até colocamos aqui as fotos. É porque não está na ordem. Depois a gente passa as fotos, pode ser? A gente fala, depois a gente passa as fotos que a gente colocou aí. Mas assim, o painel aparece lá na base. De onde saem as ideias, né? De onde saem os primeiros projetos da universidade. E depois é que elas vão entrando no processo de aceleração. Quanto mais elas vão se desenvolvendo, elas vão mudando de espaço das incubadoras para chegar nas aceleradoras e assim vai. E algumas aceleradoras, elas são tão difíceis de entrar, o processo seletivo é tão elevado, mas algumas é mais difícil você entrar na incubadora do que você passar no processo seletivo de Harvard. É assim absurdo. E lá, o que acontece? O fato de ter realmente muito capital de risco, o que é capital de risco? É você ter dinheiro para colocar. E se não der certo, fica por isso mesmo. Então, é comum o investimento inicial lá de ser de $150 mil. E eles dão $150 mil, talvez como a gente fornece aqui $10 mil, $5 mil. E se o resultado deu, se o resultado não deu, fica por isso mesmo para poder estimular o empreendedorismo, porque sabe que uma das questões realmente é a falta do recurso para permanecer, vamos falar assim. E outra coisa também que é bem interessante, que a gente viu isso lá também nas palestras, porque assim, na nossa imersão, nós tínhamos palestras durante de manhã e de tarde. Cada hora que a gente ia ter por turno, nós íamos para uma incubadora ou para uma aceleradora, ou para uma universidade que, por acaso, era a maior investidora mundial de criptomoedas. Então, assim, cada hora a gente estava num ambiente totalmente diferente, né? E uma das coisas que me chamou muita atenção, porque existe um mito que não precisa mais estudar, fazer faculdade, porque os meninos aí estão todos enriquecendo sem a faculdade. E numa das palestras, eu não lembro bem se era um brasileiro do LinkedIn, era do Netflix, de cargo super alto lá na Califórnia, comentando, olha, não é bem isso. Porque o pessoal, realmente são os jovens que muitas vezes criam os algoritmos, que muitas vezes criam o conceito do produto, mas na hora que vai colocar $150 mil, beleza, porque para eles não é nada. Mas na hora que chega um aporte de milhões de dólares, uma das primeiras coisas que os investidores fazem é, quem é que vai gerir esse negócio? Quem é a equipe? E na hora que fala assim, quem é a equipe? Não é a pessoa que criou, às vezes, o produto. Geralmente não é, não é aquele desenvolvedor que fez o produto, que é jovem e tudo mais, que tem super capacidade de desenvolvimento e tudo mais. Porque vai colocar um aporte de capital muito grande, a pergunta é, quem é a equipe? Formado onde? É em Harvard? É em Berkeley? Se não, Stanford? Então, assim, isso é interessante, porque quebra aquele mito de que não precisa mais fazer faculdade.
Por outro lado, ao mesmo tempo que quebra esse mito, existe realmente uma tendência muito forte de uma coisa chamada MOOCs, que está relacionada a cursos livres de curta duração, em que as pessoas realmente vão cada vez mais ter uma formação baseada em MOOCs, para atender necessidades pontuais. Isso é um movimento muito forte também na paralela. Mas o que a gente pode ver disso aí? Que existe uma fragmentação do mercado, de diferentes tipos de profissionais no mercado, mas não dá para dizer a universidade não é importante. Acho que é bem interessante falar nesse sentido, né? Principalmente, acho que num contexto em que a gente está aqui no Brasil, né? Eu acho que lá nos Estados Unidos tem aquelas universidades livres, né? Que assim tem aqueles cursos, enfim, tem fila para você fazer, custa não sei quantos $1000 e tudo. Você não tem um diploma como na universidade, né? Não é um diploma de curso superior, não é de pós-graduação e tal. Enfim, o diploma é o que menos importa, né? Na verdade, esse é o lema deles lá. Mas então você tem as duas coisas, né? Existem cursos muito especiais, né? Que aí tem essa coisa que a Samia está dizendo, que aí as pessoas dizem, eu vou fazer aquele curso e não preciso mais fazer faculdade, não sei o quê. Mas eu acho que também não é bem assim, né? É exatamente o que ela está dizendo. Na verdade, quando você vai, quando o teu projeto já escalou, né? Quando o seu produto já escalou e tudo mais, e vão pôr um dinheiro maior, sempre te perguntam o que é a equipe, né? Onde é que é formada, né? O que tem de estudo, etc. Então, eu acho que é óbvio que a equipe deve ser diversa, né? A gente sabe disso. Acho que quanto mais diversa, melhor, mas, por outro lado, uma coisa, tem assim, valor ainda o diploma. Uma coisa também que me chamou muita atenção lá, que nós fomos numa universidade chamada Rep University, que o dono da universidade é o maior investidor mundial nas criptomoedas. E a universidade dele foi ser vistoriada pelo nosso MEC, digamos assim, pelo Ministério da Educação, para poder credenciar. E aí o MEC de lá, o Ministério da Educação chegou lá e falou assim, não, nós não iremos credenciá-los, porque essa faculdade não atende aos pré-requisitos do Ministério da Educação. E aí o dono pegou e falou assim, eu estou pouco me incomodando quais são os critérios do Ministério da Educação de lá. Por quê? Porque o formato hoje das instituições, às vezes das universidades, não atende às necessidades do mercado. E aí, esse foi um conceito muito forte, pelo menos assim para mim, não sei para a Patrícia, é a ruptura da regulamentação. Na hora que pensa em inovação, por exemplo, nós fazíamos no final do dia, durante o dia era visitas e palestras e tal. À noite nós fomos divididos em vários grupos, e cada grupo que nós tínhamos que participar, tínhamos que constituir um modelo de uma startup. E toda hora, por exemplo, no meu grupo, nós estávamos criando um aplicativo na área jurídica. E tinha uma advogada conosco, no nosso grupo. Toda hora a advogada dizia assim, não pode fazer isso, porque o AB não deixa. Aí chegava o pessoal da Startse, esquece o AB, esquece legislação. Porque inovação é ruptura de regulamentação. Então, assim, isso é muito forte, porque nós somos muito conduzidos, na hora que a gente vai empreender, não pode fazer isso por causa da legislação, não pode fazer isso por causa não sei de quê. Esquece. E esse desprendimento de uma regulamentação é muito maluco, porque a gente está muito bloqueado. E aí é onde entra a importância do capital de risco. Porque se a gente pegar um exemplo que eu acho que todo mundo viu, que é relativamente recente, a Uber. Quando o Uber veio, o que aconteceu com os taxistas? Maior revolução. Contra, não podia chegar no aeroporto, não podia fazer um monte de coisa. Como é que a Uber segurou essa onda, gente? Porque tinha capital de risco de muita gente por trás, forçando até mudar a regulamentação. Então, quando a gente pensa no aspecto de inovação, é ruptura mesmo. E aí até tem um slide aí, que é assim, não é pensar fora da caixa, porque se você pensa fora da caixa, você já está tendo uma referência da caixa, tá? Vou passar aqui alguns slides, né? Só para aqui, ó. Aqui é a região, que a Patrícia está falando aqui do Vale do Silício. Aqui é a região com trocentas empresas e tudo mais, aí essa filosofia aí. E a outra coisa também, que é o que a Patrícia falou, para a gente aprender sobre essa cultura, gente.
quem puder, vale a pena ir. Como a Patrícia falou, nós bancamos com nosso dinheiro e é isso mesmo, vale a pena. Aqui é o que a Patrícia estava falando dos movimentos, né, do movimento hippie, do movimento sempre na contramão de um pensamento conservador e tradicional. Aqui também continuando algumas coisas que ela já falou. Deixa eu falar aqui. Hoje em dia o pessoal chama muito mais do que lá, eles não estão mais nem chamando do Vale do Silício, eles chamam de Bay Area, porque é a área ao redor, né, do lago. Aqui, não sei se é do capital de risco, porque lá realmente o pessoal lá fala que a cada 8 pessoas que você vê, é verdade, a cada 10 pessoas que você vê na rua, 8 são milionários a toda hora. E a característica das pessoas são pessoas que, vamos falar assim, elas não demonstram a ostentação. É tanto que a gente estava até, contar uma fofoca aqui, a gente estava conversando antes de vir para cá, aí a gente estava, vamos de sapato alto ou não? Não vamos de sapato alto, porque ninguém anda de sapato alto no Vale do Silício. Se a gente vai falar do Vale do Silício, a gente tem que vir um pouco... Tinha que vir de tênis. Eu falei assim, tinha que ir de tênis, mas vai que a gente chega de tênis. Vamos falar de uma coisa, a gente tem que estar pelo menos com a cara disso aí. Tá? Os investidores são os antigos empreendedores que tinham realmente recursos. Isso aqui é muito legal. Quem são esses investidores de risco? São os investidores que deram certo. Eles se sentem na obrigação de ajudar quem está começando. Então, assim, isso é bacana, porque é uma forma do capital voltar para o desenvolvimento da própria economia. Então, assim, vai uma dica para vocês aqui. Cadê os grandes empresários de Jacareí? Será que eles seriam os grandes investidores das startups aqui da cidade? Aqui algumas marcas, que inclusive nasceram lá na região. Esses dias, eu até queria falar um negócio. A Levis, ela é super antiga, e eu estava vendo a história, né, da Levis, um dia que eu estava fazendo uma atividade na BIMEI, lá na Associação Brasileira de Mentores de Negócios, e tinha o case da Levis, e eu vi uma coisa bem interessante, porque ela foi criada, né, esse jeans, para atender o pessoal da Corrida do Ouro, exatamente, o pessoal porque era uma coisa confortável, mas um pouco mais grossa, não sei o que, mais rústica, né, e eu achei interessante, porque, enfim, tem a ver aí com essa questão. Aqui foi na visita da Universidade distante, foi para poder fazer essa relação, né, entre a universidade e o mundo empresarial. Aí também aqui a inovação. Aí a questão da inovação aqui é interessante, a questão da Kodak, que não é também só o dinheiro que vai fazer o processo acontecer. Mesmo grandes empresas, como a Kodak, é um exemplo muito clássico, né? Que tinha muito dinheiro, tinha muita marca, tinha muito tudo e também não deu certo. Isso mostra que quem mais está competindo no mercado hoje para fazer o processo de disrupção não são as grandes empresas, e sim as pequenas empresas. Quem mais está derrotando as grandes empresas são as startups, que vêm aí com a linha do pensamento da inovação. Essas empresas que estão todas lá, que a Patrícia já falou. O Banco do Brasil, por sinal, vimos, né, o Banco do Brasil dentro das incubadoras no Vale do Silício, exatamente, buscando repensar o seu negócio. Isso é bem interessante também. O Hospital Albert Einstein também tem núcleo de pesquisa de inovação nas incubadoras que nós visitamos. Klabin, Papel Celulose. Cicobi, né? Brasil, tal. Aqui os temperos mindset, acho que a Patrícia já falou. Aqui também as rupturas. Nós estamos no tempo aí, Alexandre? Tranquilo. Tranquilo? Você avisa. Tá. Não, e foi até bom você falar nesse assunto aí, né, da disruptura. A Patrícia falou de como se criou esse conceito dentro do Vale do Silício, pessoas diferentes, lugares diferentes, com ideias diferentes, etc. e tal, que criou essa diversidade, tal, a bandeira da diversidade. E eu estava pensando aqui que é lógico que nós temos inúmeras diferenças com relação a eles, mas eu ouvindo vocês falar, vejo também muitas semelhanças, porque o povo, não existe povo mais
com diversidade, com várias raças, com várias culturas, com gente de tudo quanto é lugar do mundo, que o povo brasileiro, né? E aí eu fico me perguntando se, com tudo isso que está acontecendo, negócio de pandemia, a economia mundial, ela vai mudar em decorrência da pandemia, dessas coisas todas, etc. e tal. E eu fico pensando se nessa semelhança que nós temos, embora, por outro lado, um comportamento muito diferente, se nós vamos passar, o que vocês pensam disso, nós vamos passar por esse processo de aceleração do empreendedorismo, porque, de certa forma, as circunstâncias que aconteceram no Vale do Silício, da guerra, da corrida armamentista, da corrida espacial, pressionou aquelas pessoas a terem um determinado comportamento. E hoje no Brasil, embora não tenha nada disso, mas nós estamos sendo pressionados, né, a empreender. Está certo que muito mais por necessidade do que por oportunidade, mas... E aí eu gostaria que vocês comentassem alguma coisa nesse sentido, dessa... olha, nós vimos algumas semelhanças com o nosso povo, olha, não tem semelhança nenhuma, é muito disparate, é muito diferente, é muito distante, entendeu? Como que vocês avaliam isso? Quer falar? Eu não sei qual a sua opinião, Patrícia, mas eu vou dar a minha opinião pessoal. Eu acho que nós estamos muito distantes, mas muito distantes, em conhecimento, em capacidade técnica, em tecnologia, em cultura, e até acho, eu sou piauiense, tá? Olha o meu sotaque, até acho que nós estamos numa região altamente privilegiada quando nós falamos de Brasil, altamente, não existe uma região tão rica, com tanta prosperidade como nós temos aqui. Apesar que a gente tem um exemplo brasileiro muito bom, que eu acho que vale a pena vocês investigarem, que é Florianópolis e Pernambuco, que tem um incentivo muito forte para a questão da cultura empreendedora com foco na inovação. Não só o empreendedorismo pelo empreendedorismo, porque se a gente pensar em incubadoras com foco de empreendedorismo, a gente tem várias no Brasil inteiro. Na hora que a gente pensa em inovação, que eu diria que é um ingrediente acima da própria questão do empreendedorismo, acho que aí realmente a gente já tem uma restrição muito grande. Mas, assim, nós temos muito que andar. Então, se nós pegarmos um exemplo brasileiro, que é Florianópolis, que nós também tivemos a oportunidade de ir, antes até do Vale do Silício, lá em Florianópolis criou-se uma cultura com muito foco de startups e com muito foco de desenvolvimento de tecnologia da informação, desenvolvimento de software. Só que isso já fazem 30 anos. Que também isso é importante falar. Dá para a gente mudar a cultura daqui da noite para o dia? Não muda, gente. A cultura leva tempo para ser mudada. O aprendizado tem que ter tempo. Então, assim, na minha opinião, sendo pessimista, a gente está longe, mas isso também não quer dizer que a gente não tem que continuar, porque se a gente vê a evolução da Revolução 4.0, se a gente ficar para trás e parado, pior. Então, assim, estamos longe, mas podemos correndo. E quanto mais nós pudermos beber dessas fontes, que Florianópolis está com 30 anos nesse movimento. Se a gente for até lá, buscar e trazer, agiliza o processo. Tá? Agiliza o processo. Encurta, né? Eu também acho que está bem distante do Vale do Silício, mas talvez mais próximo de Florianópolis. Sim. E Florianópolis, há uns 10 anos atrás, a principal atividade econômica que eles tinham era turismo, né? Todo mundo sabe disso. E eles mudaram isso. Hoje a principal atividade econômica é a questão da inovação. Então, assim, é possível, né? Eu sou otimista. Mas eu acho que a gente tem um baita de um desafio, né? Um baita desafio, né? Se a gente quer tornar essa região, junto com o parque tecnológico, com centros de inovação, com tudo, enfim, parceria com a indústria, com o comércio, com as empresas, com os empreendedores, com as startups, com todo mundo, a gente tem um baita desafio. E eu acho que aí... Tá. Pode falar. Claro. Deve perguntar.
Eles querem investimento e resultado. Sabe? Então, assim, é um foco que eles sabem que, poxa, se eu investir 100 milhões lá, eles vão ter 1 bilhão de retorno. Então, tipo assim, o que é mais importante para a gente hoje? O que a gente tem que focar? Em conhecimento, em retorno, porque, pelo que vocês falaram, eles tinham universidade lá. É muito interessante isso também. Então, assim, o que me mostra que o mais importante é o conhecimento. Mas, assim, o que, na opinião de vocês, é mais interessante? Se é a opção, se é a cultura, se é o quê, ou é o conhecimento e o resultado? Porque o que me mostra lá é o resultado. A SpaceX, lá hoje, eles investem em 1 bilhão para ter 100 bilhões. Qual é a opção? Posso responder minha opinião? Isso é uma coisa muito pessoal. Essa tua pergunta, eu acho que cada um vai ter uma resposta para ela. Eu acho que as coisas não são excludentes. Na minha opinião, você pode priorizar o conhecimento, obviamente, mas eu também acho que a gente pode ter uma cultura de respeito pela diversidade e pelas pessoas todas, independente de qualquer opção, né? Opção religiosa, sexual, seja lá o que for. Então, eu acho que as coisas são... eu acho que a coisa de ter o respeito por todas as outras pessoas, né, enfim, pela diversidade, é uma questão de princípios, talvez, né, sei lá, talvez seja de princípios mesmo. E a outra questão é do negócio. Eu acho que um espaço, uma questão, uma diversidade, sempre o mais importante para a gente é o conhecimento. Tipo assim, como é que eu vou conseguir ter novas tecnologias, novos negócios? É o conhecimento, não é a diversidade, sabe? Então, tipo assim, a gente quer conhecimento, a gente quer investimento, a gente quer negócios. Não é se a pessoa quer A ou B, sabe? Porque eu invisto em A ou B, sabe? Mas assim, tipo, é opção, é isso, é aquilo. Não é. O mais importante pra mim, independente da minha opção, eu posso ser o que for, mas eu quero retorno. Mas eu posso continuar? É porque, assim, quando se fala de inovação, fala-se de um ambiente de criatividade. Não, aí quando a gente pensa na criatividade, é preciso ter uma cultura que favoreça isso. Não, sim, mas o que a gente está querendo dizer é assim, quando a gente fala aqui da diversidade, é para mostrar que existia naquele ambiente uma cultura muito favorável para ter milhões de ideias. Não, tá. E é óbvio, gente, que nós estamos falando de startup, de empreendedorismo, de incubador, de acelerador, de unicórnio. Nós estamos falando de grana. É muito bom, exatamente, tem que deixar claro, é grana. E é óbvio, eu estou dando 150 mil dólares, para nós é muita coisa, para eles, para quem está dando não é nada, mas é óbvio que se vai dar um valor expressivo, eles querem retorno, é por isso que eles perguntam quem é que vai ser o gestor. Porque sabe que não vai ser o desenvolvedor. Claro. Porque Enfim, mas é que o foco, startup, um dos elementos que compõe o conceito de uma startup é que ele tem que ser escalonável. Escalonável para quê? Para dar retorno. Posso? A gente está falando de geração de recursos, exatamente. Eu concordo que o retorno no fim do dia, o que importa é o retorno financeiro. O cara não vai colocar 150 mil dólares lá para perder 150 mil dólares só porque ele achou o cara que está montando a startup é um gente boa. É isso aí. Mas a diversidade cultural de opção sexual, de onde o cara veio e tudo mais, é extremamente importante. Porque imagina você montar um Google, montar um Airbnb, montar um Uber, montar qualquer coisa, um Facebook, sem você levar em consideração qual que é a opinião, qual que é a cultura daquele cara para quem você está direcionando o seu serviço. Não existe. Aí sim é jogar dinheiro no lixo. Você vai colocar 150 mil dólares lá, você fala, eu vou direcionar isso aqui, mas o cara tem que ser... O meu serviço vai ser direcionado para japonês de 1,80 m que mora no sul da Bahia. Você não vai vender para ninguém. Você tem que considerar a diversidade cultural, a diversidade étnica do mundo inteiro para você conseguir escalar. Eu acho. Fez uma ótima correlação. Gostei.
eu penso o seguinte, eu só estou polemizando um pouquinho, porque eu acho que, tipo assim, eu imagino que se eu tivesse R$1 milhão, eu não quero saber se é A ou B ou C. Eu quero saber, tipo assim, aonde eu vou estar investindo, qual é o retorno e o serviço, cara, tipo, que vai estar sendo executado, independente da opção da equipe, entendeu? E eu acho que é o seguinte, tipo assim, a gente como serviço, começar uma empresa pensando se vai ser para A, B ou C, cara, tipo assim, cada um, o cara do turismo tem foco no turismo, o cara do têxtil tem foco em têxtil, independente de quem vai comprar, porque tipo assim, a gente vai fazer uma moda feminina, é feminino, tipo assim, independente, eu não tô nem entrando nessa questão. A questão é a seguinte, a minha empresa, por ela ser uma empresa generalista, tipo assim, ela é total. Ela é tanto diversidade A ou B ou C. Eu só acho complicado, assim, o foco do Vale do Silício não é por uma questão, tipo assim, de apenas de... Por que o Vale do Silício chegou aonde ele chegou? Porque a galera quer retorno, cara. Os Estados Unidos, ele é um negocinho, mano, ele investe 100 para retornar 1 bilhão, entendeu? Investe 100 milhões para retornar 1 bilhão. Só isso. Mas assim, só uma questão, desculpa, tá? Vamos avançar e vamos continuar, porque a gente entende que nós estamos falando aqui de experiências vividas, né? E experiências vividas dentro de uma realidade que, queira ou não, por diversidade, por necessidade ou por investimento, ela é referência no mundo hoje. E diga-se de passagem, já não é mais a única referência. Quando se fala em desenvolvimento de alta tecnologia, de startups, etc. e tal, a nossa referência é os Estados Unidos, são os Estados Unidos em decorrência de ser o centro do capital no mundo. Isso é um fato. Entretanto, é fato também que aquilo se construiu com vários viés. E o dinheiro é um dos viés, talvez o mais importante hoje. Mas na concepção desse modelo que a gente conhece hoje, outros ingredientes foram inseridos no contexto. Exatamente. E só para a gente fechar essa palavra, aqui vai uma descrição de que diversidade e dinheiro andam muito junto, mas muito junto, que o segmento, e aqui é estritamente negócios, a minha observação é estritamente negócios. O segmento que mais desenvolve, que mais dá dinheiro no Brasil e no mundo é negócios, serviços para LGBTQI+. Então, isso mostra que a diversidade tem seu espaço, assim como o negócio tem seu espaço, e a gente precisa assimilar essas coisas. Se isso vai mudar amanhã, é uma outra situação, é um outro fato. Pensando nisso, até da questão financeira que ele colocou, eu gostaria que vocês comentassem, o Patrícia e Sami, que... Então, contribuindo aí, né, porque eu vivi 35 anos em São Paulo, tenho 2 filhos na idade de 37 e 35 anos, que viveram nos Estados Unidos e viveram um pouco disso. Qualquer colega dele dos Estados Unidos, que é chamado irmão, tem que ter 1 milhão na conta, senão não está feliz. Então, já começa pela cultura mesmo, né? Os pais incentivam e tem também todo o investimento na universidade. Então, meus 2 filhos jamais vai ser funcionário de alguém. E eles não estão infelizes porque eles não têm esse 1 milhão, porque eles já conseguiram as coisas que eles acham que dá para ser feliz. Então, acho assim, que primeira coisa, o Brasil tem muito com os passos pequenos, porque primeiro não tem investimento. O dinheiro que estão investindo hoje em dia é ou em jogador de futebol ou cantor de música sertaneja. Eu vejo vários amigos meus milionários que não me dão 10 centavos, mas para investir 4 milhões para colocar um cara cantando na televisão,
porque ele sabe que ele é dono desse cara. Então, a gente tem que mudar realmente a cultura, né? A gente tem que não ter medo de arriscar, porque eu sou professora e agora estou querendo ser empreendedora das minhas coisas que eu acredito. Não porque os outros, porque agora eu vejo que eu tenho a experiência, tenho a vivência, e eu vejo assim, de todos os amigos dos meus filhos sempre me apoiando a fazer isso. Porque não tem um amigo do meu filho que é funcionário público ou que fica buscando outros caminhos que não seja do conhecimento e investimento por eles. Então, acho que a gente tem que mexer nessa cultura, pensar que nós somos seres, que a gente tem lá, sim, uma experiência, que só que é uma experiência do Vale Silício, para nós, um tanto, mas que é muito bom, porque acaba tendo conhecimento sobre isso. Mas eu vejo assim, que a gente precisa buscar esse conhecimento, buscar que a gente pode dar um passo maior do que... Porque a gente tem medo. Eu acho que a questão aqui do Brasil, cultural, é mais... Porque eu sempre tive medo de investir em mim. Sempre tive medo. E olha que eu sou hiper criativa. Quem me conhece aqui, todo mundo sabe que eu sou hiper... Tenho 5 livros publicados, sou professora universitária, mas eu sempre tive medo, porque a palavra dinheiro, até o Val uma vez deu uma palestra, a gente também tem esse conceito da igreja, de medo de ter dinheiro. Né? Então, existe um preconceito. Então, a gente tem que pensar, vocês estão colaborando com essa, né, visita, com essa experiência de vocês, para a gente pensar, será que a igreja, será que a religião está colocando minhoca na nossa cabeça? Será que eu tenho medo? Será que eu tenho conhecimento? E partir para quê? Eu quero ser empreendedora? É isso que eu vou ser. Obrigada. Qual que é o seu nome? Silvana, muito obrigado pela sua participação. E eu já queria fazer mais uma provocação, que é o tema que ela falou da questão do dinheiro, né, do investimento. Eu lido com a questão aí do empreendedorismo desde 2006, né, Sebrae, aquela coisa toda e tal. E eu sempre ouvi dizer que a micro e pequena empresa é a bola da vez, que ela é quem gera emprego, é ela que faz a economia local girar, ela isso, ela aquilo, ela não sei o que e tal. Mas pegando o testemunho dela, o que a gente vê de fato no Brasil é o empreendedor da micro e pequena empresa com o pires na mão. Sabe, com o pires na mão. Quer dizer, nós estamos falando aqui de 150 mil reais ou 150 mil dólares lá no Vale do Silício, que para eles é dinheiro de café. Cara, eu já vi zoinho brilhando aqui por 150 mil dólares. Porque, afinal de contas, 150 mil dólares, estou falando de quase mais de meio milhão. Aqui às vezes, as linhas de financiamento é para você conseguir 3, 4 mil reais, 10 mil reais, e você tem que mostrar que o seu negócio vai dar 300% certo. Então, eu gostaria que vocês comentassem sobre isso também, né? Porque eu acho que é um anseio, inclusive, de parte da nossa plateia. Porque o que nós temos aqui? Empreendedores. Pessoas que muitas vezes estão 10, 12, 5, 7 anos tentando fazer o negócio dar certo, mas que vivenciam uma dificuldade extrema e que ficou ainda mais forte com o advento da pandemia. Posso colocar? Tá com o senhor, tá? Vamos falar assim, até uma época dessa, tem um estudo de pesquisa de empreendedorismo que é mundial e o Brasil faz parte, que é o GEM, e ele coloca o seguinte, que antigamente o Brasil ele tinha muito mais empreendedorismo por necessidade do que por oportunidade. E que nas últimas pesquisas isso mudou, estatisticamente falando mudou, que nós temos hoje mais empreendedores por oportunidade do que por necessidade. Aí eu faço a pergunta, será? Porque no momento em que as pessoas vão empreender, e assim, é uma coisa importante também, tá? Nós vimos vários relatos de empreendedores lá nos Estados Unidos, inclusive de brasileiros que depois se deram bem lá, que dormiram assim o ano inteiro no carro. Então, assim, até que ponto que nós brasileiros também temos uma cultura que faz com que a gente durma durante um ano dentro de um carro. E o cara acorda no dia seguinte e vai empreender.
E continua, e continua, e continua. E se a gente não está muito mais assim, por necessidade do que de fato por oportunidade. Tinha um outro brasileiro que dormia na garagem, né, de um professor. Ele saiu daqui do INPE, né, de São José dos Campos. Ele era um fulano que eu acho que aquele do satélite, lembra disso? Nossa, ele, enfim, tinha idealizado um satélite diferente. Inclusive agora ele está botando em prática e deve estar, sei lá, milionário com esse negócio, nem sei. Foi lá falar com a gente. E aí ele foi para o Vale do Silício e quando ele começou ele não tinha, porque a moradia é muito cara lá, né? E aí ele não tinha nada, enfim. E aí ele morava na garagem desse professor, né, sei lá, do centro de pesquisa lá que o INPE que mandou ele para lá, então acho que ele podia ter uma bolsa, qualquer coisa. E aí agora ele foi falar pra gente porque ele tinha conseguido tirar do papel o tal do satélite lá que ele inventou, sei lá. Até a questão da cultura, só trazendo com outro exemplo, o Airbnb. O Airbnb nasce em São Francisco, mas por quê? Porque, gente, é muito caro hospedagem em São Francisco. É muito caro. E aí, por conta dos preços exorbitantes, as pessoas passaram a alugar os quartos das suas casas, que virou o Airbnb. E diga-se de passagem, tem um caso lá, que eu não sei o nome do investidor, que quando ele viu a apresentação do Airbnb, né, de, tipo, eu vou pegar minha casa, tenho 3 quartos, tenho um quarto sobrando e vou passar a alugar, ele falou assim, imagina que alguém vai abrir a sua casa para colocar alguém. E ele não investiu, ele não acreditou na ideia, literalmente. Né? E depois, anos depois, o Airbnb estoura. E disse que o maior arrependimento dele foi não ter acreditado nessa ideia. Porque imagina, aí é onde entra a cultura. A cultura de se permitir, a cultura da flexibilidade, a cultura aberta para vir ideias novas, para fazer transformações. Né? Acho que a gente podia ir passando, né? Podia. Eu acho que a Samia tocou num assunto também que eu queria voltar, que eu acho que tem 2 exemplos legais. Que ela estava falando da questão da legislação, né, que também é uma questão de ruptura. Né? O Tesla, por exemplo, né, anda não precisa de motorista, né, para o carro andar. Carro autônomo. E aí, tinha uma coisa que me chamou muito a atenção, que enfim, o governo americano não tinha legislação para ter um carro autônomo. Então, todo mundo que tem um Tesla, um carro autônomo, tinha que pôr a mão na direção de X a cada 2 minutos. A cada 2 minutos tem que tocar na direção. O tempo, eles tocavam na direção e aí tem um banco de dados que mostra que, então, tudo bem, o carro é autônomo, ele anda autonomamente, mas ele tem um motorista, né, tem alguém dentro do carro que fica tocando na direção para dizer que ainda tinha... Vejam, isso é uma loucura, porque, na verdade, isso significa que a gente não confia, né, naquela tecnologia completamente. Ainda precisa ter a figura do motorista, o que é uma bobagem, porque o motorista não faz nada. Então, isso era uma coisa, e a outra era uma invenção de um cara que inventou um chip. Você lembra disso? Temos aqui a foto, que é uma mão eu acho que é bem legal, que eu acho que você podia falar também. Mas está lá na frente. Vamos passando aqui algumas coisas que a gente lembrou. Aí aqui a questão do conceito, né, da startup, e aí é importante falar, sim, do ecossistema, porque é um ambiente que tem muita empresa, é um ambiente que tem muito capital, é um ambiente que tem muito conhecimento, muita universidade, e muita rebeldia, que vai contrapondo tudo isso. Não se faz a inovação apenas nas áreas de P&D das grandes empresas, aí é uma ruptura muito bacana, que é onde entra as pequenas empresas. Exatamente. São as pequenas empresas, sim, de inovação, que fazem as transformações e rompem com as grandes. E isso também é muito legal, né, Patrícia? Eu adoro isso. Quer falar? Do poder pedir desculpa, mas não licença. Porque, assim, dentro dessa cultura de inovação e transformação, as pessoas falam assim, não tem que ficar pedindo licença. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Não. Vai fazendo. E aí depois pede desculpa. Porque aí, senão... Se acontecer alguma coisa, você só pede desculpa porque fez. Aqui os conceitos startup. Esse aqui também é um conceito bacana, que startup é uma empresa temporária, com escalabilidade, receptibilidade e impacto social. Então, assim, o Uber, Airbnb não são mais startups. Elas podem ter dentro dela uma cultura aberta de inovação de uma startup, mas já não é startup há muito tempo. Aqui é bom também reforçar que o primeiro conceito de startup nasce na década de 1939, na década de 40, praticamente, com HP.
E aí tivemos também a oportunidade de ir visitar onde era a garagem da HP, que nós fomos lá. E aí tem até uma dica bem legal, viu, Alexandre, para vocês aqui, de trabalhar essas regras da garagem com o pessoal, que é onde vem todo o conceito do trabalho árduo, do pensar fora da caixa, não fora da caixa, né, diferente. E eu acho interessante porque se você lê isso aqui, se vocês lerem isso aqui, quem lê, enfim, não conhece, mas quer conhecer, vocês vão ver que é super atual, né? De 1939, mas se a gente ler agora, em 2021, o negócio serve completamente. Então é bem bacana. Isso aí está na internet. Nós temos essa imagem até, inclusive, da própria internet. Grandes questões de evolução constante, desenvolvimento de conteúdos, conversas com clientes. Aí é uma questão, quem que vai dizer que o negócio é bom ou não? Conversar com o cliente, rodar o MVP, fazer o teste de mercado, e feito pelos próprios empreendedores, não pelos outros. Aqui é só mostrando também, gente, que existe um time entre você lançar teu produto numa forma digital até efetivamente dar certo e talvez ter uma disrupção aí no mercado. Não é da noite para o dia, como muita gente fala que vai virar rapidamente. Tem casos que viram com menos de 2 anos, que são exponenciais? Tem, mas são a minoria. É a minoria. Não é a maior quantidade. Ontem eu estava assistindo um programa de televisão falando que em um ano, 90% das startups que são abertas são fechadas. Em um ano. O Sebrae fala que em 5 anos, 75% das empresas fecham. Então, de inovação, vamos falar assim, ainda mais, né? Vamos pular aqui. Aqui é só para explicar a diferença de incubadora e aceleradora, está em função aí do tempo, e o tempo que elas ficam dentro das incubadoras. E a fase da empresa. E a fase da empresa. Acelerador. Aqui é a Plug and Play, aqui é um co-work, aqui são espaços para as startups trabalharem, que tivemos lá. Aí aqui é a continuação, aqui é os espaços. Aqui é a Project Lab. É o seguinte, aqui é um local, é o seguinte, criou produto de inovação. Como é que a gente vai fazer uma testagem no mercado? Como eu posso colocar o MVP com acesso para a população? Então, existe um espaço específico, uma loja, literalmente uma loja lá com os produtos, em que as pessoas entram, experimentam o produto e já vão dando feedback para o... É muito legal, porque tem um monte de produtos, você não sabe nem para que serve direito o negócio, muito esquisito. Depois eu vou mostrar, acho que tem uma foto de um... Você quer um caranguejo. Esquece que é um hub. Outra coisa bem legal lá, todos os espaços das incubadoras que nós visitamos, dos ambientes, são totalmente coloridos e, assim, bem diferentes. Tem uns que tem cápsulas individuais, acho que tem até uma foto. Aqui, ó. Aqui, ao mesmo tempo que fala-se de espaço para colaboração, eu quero ficar só, eu quero pensar. Ou então falar com o cliente. Ou falar com o cliente, ou ligar. Pode ouvir, ou qualquer coisa. Mas olha o espaço. Ou ligar para namorada, sei. É uma cabine mesmo. Faz ali. Xingar alguém, exatamente. É o que não interessa. Aqui, só mostrando a diversidade. Isso aqui é a universidade que nós falamos, que ela faz uma ruptura com o MEC, com o Ministério. Draper, né? A Draper. Aqui também, a Draper. São todos assim. Tem um carro dentro, né? Do espaço. Aqui, ó, esse é o local que a gente estava falando agora há pouco. Você entra para experimentar os produtos. Olha lá que esquisito. Nem sei para que é isso, você sabe? Você não lembra? Não lembro. Mas do lado de cada produto tinha sempre alguém daquela empresa para poder explicar o produto e já pedia na hora um feedback das pessoas que iam visitando. Você usa ali, faz um uso, não sei o quê, e daí na hora você já aperta lá o botãozinho do feedback, não sei o quê. Já vai dando lá. Aí falando das unicórnios, né, só para falar em termos de conceito, que eu acho que podia pular. Aqui é interessante, né, porque nós estamos falando do modelo de educação, que a gente falou bem no início da nossa fala. Esse modelo que a gente usa hoje é de 1860, lá da Hungria. Né, e por que a gente ainda mantém? Né, o quanto falta, às vezes, de falta de criatividade e coragem, né, de transformar. Era uma palestra, né, de alguém que estava querendo... falando da educação, de forma inovadora, disruptiva e tal, e marcou bastante. Né? Aqui, ó, a questão que a Google e a Apple eliminam a necessidade de diploma, e a gente coloca que não é bem assim. Existe o outro lado da moeda. Aqui é para mostrar para vocês que é um painel da Plug and Play, que aqui, ó, aqui é a base de todo o processo de evolução das startups que chegam lá em cima, saíram das universidades. Então, por isso a importância
das universidades está por perto. Aqui foi no último dia do evento, que teve a premiação das melhores startups dos grupos. Eu posso dizer que meu grupo foi o primeiro lugar. Meu terceiro. Voltamos diretamente lá. Ela estava no grupo do primeiro lugar. O meu grupo foi o primeiro lugar. E aqui é o pessoal da Starts, que eles ficavam tudo lá. Porque isso aqui é uma coisa bem legal também, viu, o Dani, Alexandre? Assim, o ambiente, na hora de fazer as dinâmicas, é um ambiente de brincadeira. Sabe assim? Fica todo mundo mesmo de unicórnio, brincando. Os meninos todos vestidos de unicórnio, um negócio bem louco. Bem divertido, sabe assim? Parece uma brincadeira assim, lúdica, divertida, bem descontraída. Aí a premiação, na hora que vocês estavam apresentando, aqui a Patrícia estava apresentando. Aqui, algumas coisas que a gente já falou. Aqui nós visitamos o espaço da Amazon Go. Aqui é um lugar que a gente cadastra o nosso celular com o nosso cartão de crédito e não existe ninguém para atender. E tudo que a gente pega está sendo chipado por aqui, né? Vamos falar assim, a informação. E quando a gente paga no caixa, a gente não paga no caixa, desculpa. A gente sai e já está tudo pago. Sai do negócio e depois a gente vê no cartão caindo os produtos que você pegou. Sei lá, com leite... Na Alameda Santos? Que legal. Legal. Então, é exatamente legal. Assim. Aqui é uma lanchonete que você diz qual é o sanduíche que você quer e a máquina prepara o sanduíche. Aqui, só mostrando, né, que quanto mais essa tecnologia fica muito fácil, muito acessível, qualquer ignorante, qualquer analfabeto, no sentido mesmo literal, consegue usar, porque não precisa ir no WhatsApp, inclusive, é considerado uma ferramenta de inclusão, porque eu não preciso saber escrever, eu gravo, falo. O que é muito legal, né? Vamos combinar que permite o acesso. Aqui a gente estava falando aí. E aí é legal. Agora eu vou puxar a sardinha aqui para o projeto que eu estou participando aqui com a doutora Rosana, de Cidade Saudável. O startup, não posso pensar só com a cabeça de empresa privada. Eu posso, enquanto na área pública, estar trabalhando o conceito de startup para empreender na própria gestão pública. Então, o startup também pode ser expandido o conceito para projetos inovadores, mesmo que não seja de base tecnológica. Aí já é uma outra linha também de pensamento. Aqui é a Tesla, né? E aí, essa questão da Tesla, gente, não é coisa do futuro. Para o Brasil mas lá a gente viu inúmeros carros sem motorista. Quando a gente fala sem motorista, é que eles tinham que ficar dentro, mas que eles não estavam pegando na direção para o carro dirigir. Só põe a mãozinha. Só põe a mãozinha e pronto, aí continua. Então, assim, já é bastante comum isso lá para a gente ver. E aí, isso aqui também chama atenção. Isso é pesado assim, de pensar. Quem está rompendo com essas empresas não são concorrentes dessas empresas. São empresas de TI. Por isso que, vamos falar assim, na quarta revolução industrial, a base do conhecimento, a base do investimento é em tecnologia da informação. Eu também sou professora universitária e o pessoal fala assim, professor, essa semana um aluno falou, eu sou administradora de formação. Professora, você acha então que depois de eu me formar eu deveria fazer um curso de programação? Eu acho, não, eu tenho certeza. Se você gostar, vai atrás, porque é por aí. É por aí. Porque quem tira o mercado aqui dessas empresas de telecomunicação é uma empresa de TI. Então, isso é forte, porque você vê uma concorrência fora do teu segmento, tirando o teu mercado. Você sai de 2.000 componentes no motor para 17. De uma indústria automobilística para 17 numa empresa de TI. Aqui é só falando que qualquer lugar você vai abastecer carros. Aqui é mostrando, né, que o antigo motor de combustão era uma carruagem, que agora muda completamente. Aqui começa a falar dos impactos. Isso tudo vai ter impacto profundo na sociedade? Sim, vai ter muitos impactos profundos na sociedade. Eu até recomendo, para quem quiser dar uma lida nisso, eu recomendo 2 livros. Um é A Quarta Revolução Industrial, do Schwab, sobre o Fórum Econômico Mundial, que ele fala. E um outro, As 21 Lições do Século XXI, do Yuval Harari. Ele coloca até assim, o Harari ele coloca que um grande problema que nós vamos passar daqui para frente, antigamente a gente tinha a briga do capitalismo, da exploração, na análise dele, são exatamente esses. Os caminhoneiros
seguradoras, vai acabar os semáforos. No caso do Tesla, né? Da indústria automotiva. Da indústria mas aqui também tem a própria parte de doações de órgãos, vai ser impactada, porque dizem que vai ter diminuição de acidentes. Por outro lado, a doação de órgãos tende a ser por impressão 3D. Né? Então, assim, você substitui, ou se eu estou com um conhecido, inclusive, que está em São Paulo para fazer um transplante cardíaco. Está dentro da UTI, numa coma induzida. Olha só, para ele sobreviver, alguém tem que morrer. Se a gente pensa na Revolução 4.0, você pode pensar no transplante a partir de uma impressão 3D. Isso impacta completamente, né, uma indústria. Nesse caso aqui, vai afetar as empresas fabricantes, o próprio varejo e os estacionamentos, porque também existe uma grande discussão que ninguém vai mais comprar carro. Isso se fala muito lá também. Né? Por que vai comprar carro? Porque se eu posso pegar um carro, venho para trabalhar, aí depois a Dani passa lá, pega o carro, e assim vai todo mundo compartilhando. E a cultura da colaboração nem efetivamente... nem motorista tem, acontece. Sâmia, Patrícia, a gente está falando muito de disruptura, né, de rebeldia, etc. e tal, esquece a caixa e pensa diferente, etc. e tal. E aí a gente acaba trazendo um pouco para a nossa realidade brasileira. E eu gostaria de saber de vocês, porque vocês enxergam muitos movimentos, vamos dizer assim, na base, né, onde as coisas acontecem, né, as pessoas trazendo suas criatividades, etc. e tal. Mas para o Brasil, eu fico pensando quando a gente sobe um pouco e pensa no poder público, né? Das inúmeras leis que nós temos, tributo, isso e aquilo, etc. Que tal. Então, a gente gostaria de saber de vocês, sei que vocês têm visto muito movimento nessa base, movimento de governo, de política, tem tido algumas coisas assim de, pessoal, a gente precisa pensar diferente, porque as coisas na base, elas estão acontecendo diferente. Esses dias eu estava, vou falar minha opinião, né? Esses dias eu estava, tinha um município, enfim, do Mato Grosso, uma pessoa lá de um fundo, né, me contactou e tal, para eu contar a experiência lá do Centro de Inovação lá de Taubaté. E aí, uma das coisas que eu falei, ele falou, qual é a tua experiência, o que teve de legal, o que não teve, né? Porque, enfim, né? O que você avalia que na experiência você faria tudo diferente, ou seja, o que você faria diferente na sua experiência? E aí, uma coisa que eu estava pensando, e que eu disse lá, e depois me encontrei com o prefeito, com o secretário, enfim, rodei, exatamente. Eu disse o seguinte, que eu achava que eles deviam criar uma legislação municipal, né, voltada para a inovação, que fosse atual, que conversasse com a lei estadual e a lei federal. Primeira coisa. Eu não começaria isso de novo a primeira coisa que eu faria era batalhar uma legislação para o município que amparasse essa atividade, né, que estava sendo desenvolvida. Né? Então, amparasse as empresas, amparasse um fundo, enfim, um monte de coisa. E aí eu disse, naquela ocasião, para ele que a gente tinha sido sortudo, né, porque tinha um professor e tal, que uma vez foi dar palestra lá, que é um professor na Sambani, eu já até contei a história para Dani, né, que era, enfim, da agência de inovação, foi superintendente do FINEP, enfim. E ele se dispôs, quando ele esteve lá, eu estava reclamando, falando, poxa, né, a legislação é obsoleta, não sei o quê, ele tratava de pacto tecnológico e a gente está montando um hub, a legislação federal mudou, a estadual mudou e esse negócio ficou velho aqui, né? Bem isso. E aí ele falou, não, olha, eu faço para você em 2 palitos, porque eu fiz estadual e eu estou com a federal na cabeça, eu te faço um rascunho, um primeiro rascunho isso em 2 palitos. E aí eu fiquei com esse negócio na cabeça, ele fez o rascunho, a gente, enfim, né, está tentando emplacar ainda o tal rascunho para discutir e tal. E aí eu entreguei para o município. Você sabe que eles estão trabalhando na legislação municipal? Eu achei tão legal. Esse dia o Robson me disse, Patrícia, você não sabe, eu convenci aqui o pessoal para começar por aí. Então, acho que é isso.
Tem uma coisa, acho que muito importante, que é, a gente já tem uma legislação, a gente está no estado de São Paulo, já existe uma legislação estadual. Eu não sou ninguém para, inclusive, questionar a estadual e a federal, mas eu estou dizendo, nós temos. Então, a gente tem por obrigação nos municípios de ajustar nossas legislações para serem mais permissivas numa série de questões, né, e que, em geral, não são. Então, acho que isso é uma das coisas que você falou. A outra coisa, a mesma pesquisa que a Sâmia estava falando, GEM, que é do SEBRAE e de um outro instituto. O SEBRAE faz parte dessa. E um outro instituto, não sei o que, brasileiro, não sei do que. Agora não lembro quem é o outro autor, mas eu estava lendo e tinha umas recomendações para os empreendedores. E eu gosto dessa coisa, né, de falar, eu gosto de política pública, não política partidária, política pública. E eu estava vendo quais eram as recomendações para a questão da inovação. E eu falei até, enfim, estava até comentando com outra pessoa hoje de manhã sobre isso. A primeira era a gente tentar ter um imposto único, uma legislação federal que trabalhe em cima de um imposto único que favoreça os empresários, empreendedores, enfim, todo mundo. A segunda coisa era a gente trabalhar a educação empreendedora e entender que a educação empreendedora hoje, numa revolução 4.0, numa situação que a Sâmia colocou, é inclusão social, né? Ou seja, se a gente não incluir as pessoas nesta coisa toda que está nos acontecendo, não vai parar, né? Que tem um lado muito legal que a gente está inserido, todos vocês estão, né? Imagino que todo mundo que está aqui gosta do tema, ou está inserido no tema, ou se interessa, ou tem uma curiosidade, sei lá, né, pelo tema, ou mergulhou de cabeça já. Então, assim, a educação empreendedora era essa questão dos tributos, que aí, enfim, depende de uma série de coisas muito maiores e tal, acho mais difícil da gente alcançar, mas a educação empreendedora é uma coisa que a gente pode trabalhar nos municípios. A legislação municipal é uma coisa que a gente pode trabalhar nos municípios. A gente não depende de outros. E a outra coisa que tinha lá no relatório de 2019, lá do SEBRAE, como não sei quem que eu esqueci, era a questão do incentivo, né? A gente ter muitos tipos de financiamento e investimentos nas empresas inovadoras, nas startups, nos empresários, enfim, os empreendedores de todos os tipos, né? Os tradicionais, os não tradicionais, os que têm modelo de negócio de startup, enfim, etc. Então, enfim, eu não sei se eu contribuí falando isso, mas de qualquer forma foi o que me ocorreu e que me veio no pensamento como uma coisa prática minha, né, que é lá em Taubaté, uma experiência prática, que é a história da legislação, e uma outra que vem mais de um relatório que eu li, mas que eu achei interessante, né, e que eu acho que a gente tenha por obrigação, todos nós que estamos aqui trabalhando com essa história de inovação e empreendedorismo, trabalhar com educação empreendedora. Porque aí a gente consegue trazer mais gente, explicar para as pessoas, capacitar pessoas, etc. Enfim, falei, pronto. Tá ligado. Meu nome é Carlos Sassano, eu sou da BioReset, uma empresa que está aqui no Inova, né? Somos os primeiros incubados, horrível esse nome, né? Obrigado. Não, a minha pergunta você falou uma coisa que é um pouco o que eu penso, né? Quer dizer, você falou assim, ó, lá eles colocam dinheiro meio a risco perdido, né? E daí alguém falou, não sei se foi a senhora que falou, né? Falou, aqui a gente gosta muito de colocar dinheiro no Neymar cantando. Quer dizer, essa aí já é a diferença, né? Tá pronto, tá explicado, né? Quer dizer, e daí a pergunta que você falou foi o seguinte: por que você deu o exemplo de Jacareí, mas não é só o exemplo de Jacareí, né? Porque os empresários de Jacareí não investem, né, em startups, empresas locais, né? Nas empresas locais, né? Isso aí, né? Quer dizer, tá aí, né? Quer dizer, nós somos uma empresa que está atrás de investimento, né? E é difícil, porque quem tem dinheiro, né, às vezes não sabe o que é uma startup, e daí tem tudo a ver com o que nós falamos, né? Cultura, diversidade e tudo isso aí, né? Então eu acho que para a gente passar do Vale do Paraíba para o Vale do Silício, né?
Eu acho que a explicação é essa, né? Quer dizer, e uma outra história que falaram aí, né? São dados e a gente tem que respeitar, né? Mas não dá para acreditar, né? Quer dizer, você abre uma empresa por criatividade, por uma série de coisas e não por necessidade, né? Nós estamos muito longe disso aí, né? Quer dizer, o cara monta uma empresa e acha que daqui 2 meses ele vai recuperar tudo que ele investiu, né? Não vai. E quer dizer, o que você faz com o dinheiro é muito diferente em São Francisco e em São Paulo, em Jacareí, né? Então é só uma observação. Sim, está certo. Queria passar aqui, né? Outra... quer falar? Boa noite. Bom, eu vim aqui no objetivo de ouvir, né, para poder aprender, absorver o melhor aqui do assunto, né? Mas eu queria compartilhar com vocês talvez uma semente que eu penso, né, que talvez seja possível, sim, o Vale do Paraíba um dia se tornar o Vale do Silício, a partir do momento em que a gente deixar de ser um monte de empresas pequenas, separadas, né, e realmente tentar se tornar, vamos dizer assim, uma equipe. Porque, pelo que eu entendi, né, no Vale do Silício, por exemplo, é a diversidade que faz realmente a diferença e a importância, né, da união. Porque cada um de nós aqui, creio eu, temos um projeto, temos uma ideia, temos uma empresa pequena, grande, média, não importa. Mas, assim, é como se nós estivéssemos sozinhos, né? Nós não temos uma pessoa com diploma para poder dar mais credibilidade, né, para o nosso negócio. Então, eu acho que se nós, de alguma forma, ouvíssemos o que cada um tem para dizer, e se a gente pudesse expor, né, alguma ideia que pudesse acrescentar no negócio de cada um, isso tratando cada um de uma forma individual, né? Olhar para a sua empresa e ver o que todo esse conhecimento, né, o que toda a nossa diversidade pode te trazer no sentido de beneficiar o seu negócio, né, de apoiar. Eu acho que esse é o futuro, eu acho que esse é o melhor caminho, né, vamos dizer assim, porque a gente ouve, a gente aprende, mas a nossa ideia acaba voltando para casa de forma solitária. E eu acho que compartilhar o conhecimento é talvez a maior fonte de riqueza que nos daria visibilidade para que as pessoas que investem pudessem sim investir, né, na empresa de cada um de nós. Eu acho que a união, né, dos pequenos empresários que podem mudar toda uma cultura com relação a uma pequena empresa e ao risco que ela pode oferecer, né? Porque eu quero acreditar que tem muitos bons negócios que acabam não saindo do papel justamente porque a pessoa acaba, vamos dizer assim, estando sozinha, né? Um exemplo, cada um de nós temos algo a acrescentar na sua empresa, talvez na minha, na de você. E o que eu acho que deve ter nos Estados Unidos, por exemplo, é uma união maior, né? No Vale do Silício, talvez, uma concentração de pessoas voltada para um determinado assunto específico, né? Vamos cuidar da empresa da Dani. Então, todo mundo chega e tenta levar alguma coisa que possa ajudar a abrir, a ampliar os horizontes da Dani, no caso, ou de cada um de nós. E eu acho que isso é uma coisa que pode, sim, nos gerar mais credibilidade e nos levar a uma condição futura melhor, sem dúvida nenhuma, né? Porque, no final, eu acho que tem muita ideia que fica solitária. Quando a gente colocou lá no início a questão do ecossistema, quando a gente fala ecossistema, por trás disso existe o espírito de colaboração contínua. Uma outra característica das incubadoras que nós visitamos lá é que diariamente, o nome é esse, diariamente, tem eventos dentro das incubadoras. Para que o evento? Para trazer gente.
visitando, vendo, olhando, conversando, falando. É para literalmente movimentar. Para criar cultura. Para criar cultura, exatamente. Empreendedores, inovadores. Eu creio que a união faz a força, Exato. então, e o conhecimento vem junto, né? Obrigada, imagina. Imagina. Que bom, eu também. A gente aprende junto. Obrigada. São mais parecidos. Desculpa, pessoal da internet. Mas não vou. Então, eu acho que realmente tem que deixar esse ego de lado, né? E se unir. E eu acho que aqui no Inova a gente encontra bastante isso, né? Nunca imaginei poder conversar sobre bioplástico, né? Eu sou apaixonado na galera do BR7, troco umas ideias nada a ver lá sobre, né, qual é a melhor coisa para fazer. Já aprendi a fazer plástico, né? O pessoal lá do BR7. Então eu acho que falta isso, falta o ego, porque vontade tem. Eu acho que a gente vê que tem vontade mas infelizmente não é vontade de quem está de quem manda nisso, né? E não adianta, eu sinto que não adianta a gente se juntar, nós empresários se juntar, nós empreendedores, né? Se juntar, né? Se não houver vontade do pessoal lá de cima, né? Não tô na minha crítica não é aqui pelo Inova, porque pelo contrário, o Inova tem essa transparência que eu acho maravilhoso. O último evento aqui do Jacareí Cidade Empreendedora, imagina uma cidade abrir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico inteira, todos os integrantes sentados, tipo um paredão lado a lado, ouvindo demanda, falando demanda. Então, eu acho que vontade tem, mas, infelizmente, existe muito mais ego do que a nossa vontade consegue sobressair, entendeu? Mas é isso.
Obrigado. Obrigada a você. Pessoal, nós temos carregamos conosco aqui no Inova, no programa Jacaré Cidade Empreendedora, de nós fazermos encontro que tenha cara de encontro, cara de bate-papo, cara de conversa. Encontro, conversa, para ficar gostoso, tem que terminar logo. Para a gente querer fazer outro e voltar outro dia para falar do negócio. É quase um boteco, né? Então, prezando isso, a gente quer encerrar o nosso encontro de hoje, já agradecendo a Patrícia, agradecendo a Sâmia pela presença, e dar a oportunidade para ela trazer a palavra final, e aí a gente já encerra o nosso encontro. Não que você não possa bater um papo depois, trocar figurinha, etc. e tal, mas a gente precisa findar até por respeito àquelas pessoas que têm outros compromissos. Tá bom? Então, a palavra final da Patrícia, da Sâmia, e a gente já está encerrado, e em nome da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, do secretário Carlos Amagai. Isso. Então, em nome do secretário de Desenvolvimento Econômico, Carlos Amagai, nós agradecemos a presença de todos e queremos comunicar que tudo que foi falado aqui, tudo que foi conversado aqui, vai estar disponível na plataforma para você acessar e curtir quantas vezes você quiser, na hora que você quiser, no tempo que você quiser, tá bom? Então, as palavras finais e a gente encerra. Obrigado, gente. Bom, pessoal, eu vou ser bem rápida. Achei ótima a sua colocação, que bate-papo tem que ser rápido. E é que nem de boteco. Eu só queria dizer o seguinte, a gente às vezes traz um cenário como o Vale do Silício, que é uma referência, né, enfim, uma referência para o mundo todo, né, embora existam outros espaços, outros lugares como o Vale do Silício hoje, mas ainda é uma referência mundial. Quando a gente fala, bom, a gente está bem distante do Vale do Silício, sim, a gente está bem distante do Vale do Silício, mas a gente também está num outro momento, né? A Sâmia disse, Floripa começou 30 anos atrás, não sei o que. Eu sou uma otimista, eu acho que a gente pode fazer benchmarking de tudo que é bacana lá no Vale, lá em Floripa, não sei aonde, trazer para a nossa região, né? E a gente pode encurtar o caminho, né? Então, assim, não é tão ruim assim. Eu acho que a gente pode. Acho que a gente já está fazendo isso, acho que os municípios, né, Taubaté, São José, Jacareí, enfim, e outros que talvez eu nem saiba, né? Então, tem Guará, sei lá, tem iniciativas, né, nesse sentido, já tiveram, estão tendo, enfim, estão em processo. Eu acho que tudo isso faz parte, né, de montar esse ecossistema regional mesmo, né? E acho que vai ter sua cara própria, sua identidade própria, com a sua cultura própria, né? Claro que tem um jeitão tudo isso, mas a gente vai ter a nossa, né, assim, esse desenvolvimento vai ter a nossa cara. A gente tem um parque tecnológico em São José dos Campos, está numa região, Rio-São Paulo, que é super privilegiada, temos indústria, mas, enfim, a gente tem tudo, se a gente quiser, né? Então, eu também sou bem otimista e acho que o bicho da inovação, né, e do empreendedorismo, na verdade, o ambiente de inovação me deixou bem apaixonada. Eu vivo brincando, né? Qualquer coisa que eu escrevo, eu ponho lá que eu sou apaixonada por ambiente de inovação, porque é isso mesmo que aconteceu comigo, né? E eu acho que a gente não pode desistir, né? A gente tem que seguir em frente, com vontade, com otimismo, sempre se desafiando e tal, e eu acho que a gente vai, tenho certeza, né, que cada dia a gente vai melhorando e vai chegando num lugar que não é o Vale do Silício, mas é o Vale do Paraíba inovador, ou sei lá como é que isso se chama, né? Tá bom, é isso que eu queria falar para vocês. Obrigada, pessoal, obrigada mais uma vez, o convite de vocês, né, e, enfim, estou à disposição de vocês, para vocês quiserem. Obrigada. Quando a gente estava também lá no Vale do Silício, dava exatamente, eu acho que a sensação que vocês tiveram um pouco hoje. Nossa, mas está muito longe da nossa realidade. Está muito longe da nossa realidade. Mas eu digo assim, pensando de forma bem positiva e otimista, mas a gente tem que sonhar. A gente tem que sonhar e é isso que faz a gente sair todo dia. E esse movimento aqui é o movimento que tem que ser feito. Traz pessoas para falarem, pessoas para concordar, para pessoas discordarem. Vamos falar assim, é dessa conversa, dessa colaboração que as coisas que se transformam. Se a gente olhar aqui, nós temos aqui pessoas da gestão pública,
né, estimulando isso. O pessoal da iniciativa privada, estou vendo o pessoal do Senai ali, né? Então, assim, é trazer diferentes atores para estar falando do assunto. Instituto Federal. Instituto Federal. Ah, tá bom. E não parar. O negócio é não parar. Se diminuir a velocidade, vai lá, acelera de novo e vai, que sai. Então, assim, no fundo, eu acho que vale a pena ver, sim, outras experiências para nos inspirarmos. Mas não para não parar, para não andar. Né? Vamos falar assim, não, estou muito longe. Não, eu tenho que ir. Dá para ir, dá para encurtar o tempo. Porque já tem muito aprendizado no mercado. E eu acho que Jacareí está de parabéns. Parabéns para o pessoal do Inova, parabéns para os empresários. E chama os empresários grandes aqui, Dani, para colocar dinheiro aqui dentro do município. Eles sempre $150 mil é muito para eles, talvez 10 mil não seja. E aí, e convidar para trazer e vai movimentando. É isso mesmo. Parabéns para todos e que isso aqui triplique. Obrigado, meninas. Encerramos, então, mas está livre o bate-papo.